Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Olha o seu pé aí, o seu pé está bonito, está feio, como é que esse pé está aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando nós entendemos a palavra e andamos por ela, os nossos caminhos são formosos. E quando nós vivemos o que cremos e compreendemos o que nós pregamos, nós anunciamos com fé. E nós testemunhamos aquele que o dia me conquistou e conquistou você. Deus, Ele quer contar comigo e com você para sermos os anunciadores das boas obras que Cristo fez por mim, que Cristo fez por você e que Cristo fez por todos nós. Todo homem, toda mulher que encontra com Jesus, ele é enviado por Jesus para anunciar as boas novas e contá-las a tantas e tantas pessoas. E qual é o fruto de anunciar as boas novas? Qual é o resultado de anunciar aquilo que Deus nos coloca ao coração? O resultado é que nós possamos trazer os perdidos para perto de Jesus, salvar quem não tem esperança e abençoar aquele que está distante. A palavra Paulo, ele traz para nós um entendimento muito interessante, e que ele está falando que a fé fala sobre justiça e fala sobre a lei. Olha, Paulo está falando com pessoas de vários tipos de entendimento e compreensão. Ele fala para algumas pessoas que acreditam que para que eles sejam salvos, basta-lhes fazer boas obras. Ele está dizendo àquelas pessoas que acreditam no fundo do seu coração, que se eles forem bondosos para com as pessoas, eles merecem a salvação. Essa era a cabeça do povo judeu da sua época. Eles acreditavam que se eles vivessem na íntegra os 10 mandamentos, eles seriam salvos porque eles praticaram justiça. E Paulo olha para esse tipo de pessoas que hoje você pode falar: então eu estou salvo, eu não sou um judeu. Mas o judeu também, ele prefigura aquele que é um religioso. Veja, Paulo fala que eles têm zelo para com Deus.
Paulo está dizendo que eles amam a Deus. Paulo está falando que eles falam de Deus. Paulo está afirmando que eles anunciam as coisas de Deus. Porém, quem vive pela sua justiça própria, condena aquele que é julgado ser menor do que ele próprio. Quem anda pela sua justiça própria, então ele se baseia no seu próprio merecimento, então logo, sem perceber ou percebendo, ele sobe no lugar de uma arrogância tão grande, que ele começa então a dizer quem está certo, quem está errado, quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Estava conversando com o pastor Vitor hoje, e ele contou algo para mim, não foi, Vitão? Que ele ouviu do pastor Cláudio Duarte. A esposa dele chegou e falou com o pastor Cláudio Duarte assim, se eu estiver errado você vai me corrigir. Meu bem, você viu o cabelo daquela moça? Aí, que moça? Não vi nenhum cabelo daquela moça. Ele falou assim, puxa, ela pintou o cabelo de azul. E aí o Cláudio Duarte perguntou a ela assim, querida, qual é a cor do seu cabelo natural? Preto. Mas você está loira. Então quer dizer que cabelo pintado de azul é pecado e o cabelo pintado de loiro não é pecado? Veja, uma situação simples. Uma situação de quem ele tem a audácia de dizer que A, B ou C estão errando nisso. Por isso eles não merecem o céu. Na realidade, ninguém por si só, nenhuma obra garante o céu para ninguém. Algumas pessoas, elas vão vivendo preso no sistema de uma religião, que dá a essa pessoa uma carga, e até digo, até sobrecarga sobre algumas pessoas. Porque é o que Paulo está dizendo, é impossível viver a integralidade de uma lei. Porque o pecado, ele nasce da cobiça do seu coração. Na hora que nasceu na cobiça do meu e do seu coração, nós já pecamos. Mesmo que nós não venhamos a fazer aquilo que nasceu. Mas nós já pecamos, porque o nosso coração, por causa de uma essência, ele saiu do propósito de ser a sua imagem, a sua semelhança, e esse homem então, conforme a Bíblia diz, ele já nasce no pecado ou com uma natureza corruptível. Você já viu gente que quer fazer bondade? Tem muito disso, né? Pessoas que querem fazer bondade para serem vistas, pessoas que querem dar as coisas para que elas possam ser afamadas, né? Aplaudidas. É o interesse próprio. Não é o interesse pelo bem comum, mas é o interesse a seu respeito. Paulo está dialogando com essas pessoas. E Paulo está dizendo que não dá para se andar na justiça própria. Paulo está afirmando que a justiça, ela vem de Deus, e a justiça é Jesus, o Cristo. Aquele que veio, habitou no nosso meio, não conheceu o pecado, morreu por mim e por você, mas ressuscitou para que Ele pudesse nos dar uma essência nova, fazer uma nova criação, criar um novo homem, com a natureza de um filho de Deus. E a partir desse momento, o Espírito de Deus, dentro desse novo homem, dessa nova mulher, guia ele a toda a verdade. E Paulo vai dizer então que houve uma troca, trocou-se o viver pela lei, e agora se vive pela lei do amor. Paulo também não está advogando a causa de que uma pessoa, quando ela encontra-se com Jesus e é salva, perdoada dos seus pecados, ela pode sair por aí fazendo tudo o que lhe bem entender. Não. Preste atenção comigo. Imagina, por favor, uma casa agora. Imagina uma casa na sua mente. Imagina a sua casa, por favor. Imaginou a casa? Quantos quartos tem essa casa que você imaginou aí? Diga para mim. Quanto? 4 quartos. Quantos quartos? Me diga mais aí. Vai falando comigo. 3, 2, 1. Né? Então veja, a sua casa é na cidade ou é na praia? Na praia. Você pensou na casa na praia? A praia é onde? É no Brasil ou fora do Brasil? No Brasil, ok. Então vem comigo agora. Você pensou na casa.
Pega uma placa, você vai colocar o nome na sua casa agora. Tá ok? Você vai colocar assim, Casa de Deus. Colocou Casa de Deus? A sua casa tem uma porta? Tem ou não tem? Essa porta é a porta da entrada e saída, não é isso? Coloca o nome nessa porta, por favor. Coloca assim, Jesus. Jesus é a porta. A casa de Deus, eu entro nela quando eu entro pela porta que é Jesus. Então agora eu vou entrar nessa casa. Essa casa é de Deus. Você entregou sua vida para Jesus. Você entrou dentro da casa. Você está dentro da casa agora. Deixa eu dizer uma coisa. Toda casa, ela tem de uma certa maneira a regra da casa. Se eu chegar na sua casa, na casa de qualquer um de vocês, eu escolho alguém lá em cima. A pessoa mais bonita que está aqui em cima, quem que é? Deixa eu ver, o mais bonito aí. Olha lá, está ali, ó. Como é que você chama? Ah, o Edinho, é o Edson. É o Edson, o Edson é o mais bonito. Vocês perderam a oportunidade de pegar o prêmio do mais bonito. Olha lá, o Edinho foi na frente. Aí eu vou entrar lá na casa do Edson. Eu posso chegar na casa do Edson, metendo o pé na porta, abrindo geladeira, comendo o que eu quiser comer, botando meu pezão, lá, pegando o controle remoto e dizer, eu vou assistir o que eu quero assistir aqui. Eu posso ou não posso? Não. Se eu fizer isso é o quê? Esquisito. O que ele vai fazer comigo? Vai me botar para fora. Quando nós entramos na casa de Deus, para permanecer na casa de Deus, nós precisamos se comportar como um novo homem, uma nova mulher, que se veste da veste de uma santidade. Para estar e permanecer com Deus, eu preciso andar em santidade com Deus. O que é santidade, pastor? É separado para Ele. Santidade significa adquirir novos princípios e valores. Por exemplo, dá um exemplo. Não estou contrário com quem faça isso, por favor. É só o que vem à minha cabeça. Mas eu sei que nós temos um grupo de homens que jogam futebol no Colina. Que horas que é, Vitor? 5. O futebol começa às 5? O futebol começa às 6 horas da manhã. Tem alguém assim? O Betinho eu sei que joga lá. Cadê o Betinho? Betinho. O Betinho chega às 5 horas para jogar bola. O Betinho está lá. O Betinho chega às 5 horas aqui no Colina. O Felipe também? Cadê o Felipe? Entregou você, Felipe? Não sabia de você não, Felipe. Eles jogam bola todo domingo, 6 horas da manhã no Colina. Mas para eles pegar a primeira pelada, eles têm que chegar 1 hora de antecedência. Olha, eles estão aqui na casa, são homens de Deus, mas eu quero pegar esse exemplo. Quem acorda 5 horas da manhã para jogar bola às 6 horas da manhã, jogar bola no domingo é muito ou pouco importante? Muito ou pouco importante? Muito importante. Muito importante. Porque ele fala assim, não, isso é minha vida. Então eu acordo esse horário para viver nisso. Então ele está vivendo sobre um valor adquirido, um princípio adquirido, que faz com que ele acorde 5 horas da manhã para jogar bola. Ele está errado em fazer isso? Não estou dizendo que eles estão errados. Estou dizendo um princípio, um valor. Mas quando você começa a andar com Jesus, os teus princípios, os teus valores vão ser alterados e modificados. E você começa a andar agora sobre o que é princípio de Deus, o que é valor de Deus, porque você anda agora numa veste de santidade. O velho homem e a velha mulher morreu. E você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então fala comigo assim, para ficar na casa de Deus, a roupa é santidade. Fala comigo, a roupa é santidade. Mas se der um vacilinho lá, estou dentro da casa, deu um vacilo, o que acontece? O pai vai te empurrar para fora. O pai que é o pai, ele ama o filho. E o pai vai falar assim, filhão, papai está aqui. E aí? Arrependeu? Arrependi. Então confessa o teu pecado. Jesus é o advogado. Jesus te perdoa, mas não sai da casa não. Você pode ter caído, mas não viva caído não. Há uma diferença em cair e viver caído. Eu posso cair, mas meu irmão, se levanta. E se levanta na confiança que Jesus já pagou o preço por você. E que Ele é seu advogado. Confessa o seu pecado para Ele. Mas vai e não peques mais. Entenda que Deus te livrou do pecado e do poder do pecado. Então tem um sistema para andar na casa de Deus. Porque nós somos um novo homem e uma nova mulher. E andamos pela justiça de Cristo. E Cristo me dá uma nova vida e uma nova história. O que é o batismo?
O batismo é o início de uma caminhada. O batismo é o start. O batismo é a entrada. Porque o batismo ele configura que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e colocamos a nossa vida na mão dele. O nosso presente, o nosso futuro pertence a Deus agora. Então significa que eu estou caminhando com Jesus. Entrei pela porta. Mas é no caminhar com Jesus que eu vou ouvindo o coração de Jesus. E a verdade de Jesus vai confrontando com as minhas mentiras. E a luz vai dissipando as minhas trevas. E nesse processo contínuo de andar com Jesus, eu sou mudado e transformado à imagem e à semelhança dele. Então nós vamos celebrar o início. Nós vamos celebrar os filhos que nascem. Mas ao mesmo tempo que nós celebramos o início dos filhos que nasceram, nós assumimos o compromisso de, como pais, ensiná-los a andar no caminho do Senhor, para que quando mais velhinho, eles permaneçam firmes na caminhada com Cristo. Esse é o papel da igreja. A igreja, Deus dá o filho para ela. Ela sonha com o filho. A igreja está sonhando com o filho. Nós pregamos. Você viu o pastor Vitor falando o seguinte: nós queremos ganhar uma cidade. E essa cidade chama Muriaé. Eu vou embora. Eles não têm empolgação, não. Nós queremos ganhar uma cidade. Essa cidade se chama Muriaé. Eu acho que você deve ficar animado, porque nessa cidade mora o seu esposo que não entregou a vida para Jesus, porque nessa cidade vive a sua esposa que não entregou a vida para Jesus, porque nessa cidade vive o seu amigo que não entregou a vida para Jesus, porque nessa cidade vive o seu filho que ainda não entregou a vida para Jesus. Então quero anunciar a você, nós cremos que nós podemos ganhar uma cidade inteira para o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Se isso não mexe com você, o que vai mexer? Se isso não move os seus pés, o que vai te mover? Então nós cremos nisso e vivemos para anunciar o Evangelho, a boa nova a toda criatura. Entendemos que ser igreja é ser a igreja que ela tenha a ala da maternidade. As pessoas nascem nela, as pessoas são cuidadas nessa igreja, as pessoas conhecem o propósito de Deus para elas, e as pessoas elas trocam os seus valores, os seus princípios, então elas vão viver tudo aquilo que Deus planejou que ela vivesse. Nós cremos na suficiência de Cristo, e nós cremos que Jesus é suficiente para te mudar, te transformar e transformar toda a sua história. Cristo, Ele é suficiente. Nós cremos nisso, anunciamos isso e vivemos isso. Pastor, mas como é que é isso? Nós erramos, mas nós aprendemos que a nobreza no tentar, porque quem não tenta nunca vai ter o prazer de ter conquistado nada. Mas eu sei que aquilo eu aprendo com meu pai, naquilo que eu faço, naquilo que eu ainda sou menino, naquilo que ainda eu sou ainda imaturo, mas me oferecendo a Cristo, me apresentando a Cristo, dando minha vida por Cristo, aceitando as suas advertências e correções, eu cresço em Cristo para a glória de Cristo. Então nós cremos numa igreja que está sendo forjada, formada com o caráter de Cristo. Você não está acreditando nisso? Eles não estão acreditando. Meu Deus, estou doido para mergulhar nessa piscina. Aleluia. Nós cremos nisso. Por isso nós buscamos viver o que nós temos crido. E nós vamos receber pessoas que estão iniciando a sua caminhada cristã. Não olhem para essas pessoas como que elas sejam completas. Elas já têm tudo, como você tem tudo. Mas pergunte para você se você está completo. Se você também não está em formação. Mas ao olhar para essas pessoas, olhe com um olhar de satisfação, alegria, de compaixão e de quem se oferece em amor para ser uma bênção e um testemunho vivo, para que aqueles mesmos que iniciaram um caminho não se percam no caminho, mas completem a sua carreira até aquele dia que Jesus os chamar. E a melhor marca, a melhor expressão que nós podemos fazer isso é amando Jesus acima de todas as coisas, amando a nós mesmos e amando Cristo, a mim
e o meu semelhante, o meu próximo. Ao fazer isso, cumprimos o mandato do Cristo. Ao fazermos isso, nos tornamos a igreja de Jesus. Fora disso, é só invenção daquilo que só tem uma aparência de igreja, mas é uma reunião de pessoas que se bastam em si mesmas, porque elas pastoreiam a si próprias, segundo o ego e o desejo do seu coração. A igreja de Jesus pastoreia segundo a direção do cabeça, que é Cristo. Por isso ela é esticada, dilatada a amar sempre a todas as pessoas. Se você olhar para uma pessoa, pensa num pecado qualquer, por favor. Eu já estou terminando. Pensa agora em um pecado qualquer. Pensou? Érica, você pensou em qual tipo de pecado? Fofoca. A Érica pensou na fofoca. Alguém me fala em outro pecado. Você quer me falar o pecado que você pensou? Pensou em nada não? Não? Qual? Mentira? Adultério, mentira, fofoca. Qual que foi? Assassinato. As pessoas são o pecado que elas cometem? Qual é a palavra de Deus para as pessoas que estão em pecado? De condenação ou de amor? Você concorda que as pessoas já estão num estado de condenação? Mas Cristo veio para os pecadores, para salvá-los. O desafio da igreja é não rotular as pessoas em conformidade com o pecado que nós vemos das pessoas, mas o desafio da igreja é achar o nome pelo qual Cristo anuncia a respeito das pessoas e dizer para elas: é o Saulo que escutou você a Paulo, é o Saulo que matava pelo nome de Deus, mas Jesus se apresenta para ele e dá o sentido para ele, porque quando um dia um homem ou uma mulher descobriu o propósito pelo qual Deus o criou, ele larga o seu estado de pecado para viver aquilo que Deus sempre sonhou para que ele possa viver. O meu e o seu desafio é liberar o nome que Deus está falando a respeito das pessoas e acreditar que Jesus pode mudá-las, transformá-las para a glória dela. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Você entendeu? Então fala assim: eu entendi, pastor. Glória a Deus.